Então, boa tarde para quem nos acompanha do Brasil, meio-dia no Brasil. Boa tarde para quem nos acompanha aqui da Alemanha, Ed Kalfat. É uma alegria muito grande te ter hoje aqui na live para a gente conversar sobre algumas estratégias aí nutricionais. Você que não é muito fã da carnívora aí, gostaria de escutar suas opiniões também para a gente aprender. E eu acho que essa é o intuito dessas lives, da gente aprender abordagens diferentes, ter um senso crítico, né, questionar as abordagens que a gente utiliza hoje para adaptar e ter um estilo de vida mais saudável no futuro. Ed, eu vou te deixar à vontade aí para se apresentar para o pessoal, falar um pouco do teu background, como é que tu caiu nessa área de nutrição aí, você que foi empresário, se introduz aí para o pessoal, por favor. Maravilha, obrigado, Gabriel, obrigado pelo convite. E a minha história, antes de entrar nessa parte de saúde, nutrição, não venho muito ao caso. Eu sou formado em administração com comércio exterior, essa é a minha formação acadêmica. E em 2013, eu cofundei a Pura Vida, e foi minha primeira, já estava pelo menos há uns 2 anos, devorando tudo que era informação sobre o tema. Então, eu adoro há muito tempo, até hoje, todo o meu tempo livre é leitura sobre o tema. Thaís, minha esposa, fica maluca, não, mas você tem que ler alguma coisa que te dê prazer, sai disso. Eu falei, não, mas isso me dá prazer, é o que eu gosto. E aí eu acabei cofundando a Pura Vida, montei a parte de produtos, estruturei a empresa, fiquei à frente da empresa por 3 anos e meio, mais ou menos. Depois eu fiz a Beyond Nutrição Inteligente e depois a Mata, empresa da qual eu sou cofundador hoje e, enfim, sócio. E eu falo que a Mata é meio que o negativo da Pura Vida, no sentido de que a Pura Vida a ideia era trazer os principais superfoods, os alimentos mais densamente nutritivos do mundo para o Brasil. E na Mata, ao contrário, é levar da Amazônia, levar do Brasil para o mundo, né? Fazer as pessoas conhecerem um pouco mais esses produtos. Mas a ideia não é falar da empresa aqui em si, e o fato é que eu acabei me aprofundando muito nessa questão de saúde. De lá para cá, eu criei um curso, Segredos dos Alimentos 2.0, um curso digital. Fiz alguns grupos de mentoria, inclusive agora tem um grupo contínuo de mentoria, que é a mentoria Saia da Matrix, onde eu passo muita informação, cara, na verdade, de tudo relacionado à alimentação, de uma forma não enviesada e com embasamento científico. E quando eu falo não enviesada, todo mundo tem um pouquinho de viés. Eu tento me despir ao máximo disso, por questão de medo, por questão cultural, pelo que quer que seja, por dogma. Então, eu tento enxergar o mundo da nutrição da forma mais neutra possível, né? Dar um zoom out, não me contaminar com nenhum lado que eventualmente eu tenha alguma simpatia, para ficar isento, para poder analisar do ponto de vista estritamente científico. E aí, o estritamente científico é entender o que é a boa ciência, e o que eu passo muito na mentoria, que vale a pena mencionar aqui, é como é que funciona a engrenagem, porque no final do dia, né, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores de agenda vegana e tudo mais, no final do dia é o dinheiro que determina qual é a agenda, né? E então os estudos vão endossar. Se forem estudos de altíssimo nível de evidência, não dá para fazer isso, e esse é o lance. Mas a maioria dos estudos não é. E esses estudos endossam as crenças de quem está patrocinando o estudo, que é onde está a grana. E aí entender as engrenagens, né? Quer dizer, de onde vem o lobby, de onde vem as diretrizes, como elas são formadas, quem forma, até onde isso é político e até onde isso é nutricional. Então eu puxo muito essa linha, inclusive com documento de, por exemplo, pagamento pela indústria do açúcar para OMS, para Harvard. Né, a gente tem a falsa sensação ou a crença na falácia da autoridade. Se o cara tem é PhD, não sei do que, se a instituição é Stanford, onde eu estudei Harvard, etc. Não quer dizer nada, né? No final, para o bem ou para o mal, isso não quer dizer nada. Então é bom, eu estou colocando isso aqui para a gente não se emocionar com nomes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. O ser humano, infelizmente, é corrompível por natureza, e isso se mostra ao longo da nossa história inteira, e o mundo da nutrição não está imune a isso, muito pelo contrário. Excelente, já gostei desses primeiros minutos, Ed, pelo fato de tu ter
É a consciência desse viés que a gente tem, né? Eu adotei várias estratégias alimentares ao longo da vida e posso te dizer que a cada estratégia que eu adotei, eu tendia a ler mais informações sobre aquela estratégia. Quando eu estava na cetogênica, a primeira coisa que eu fazia é entrar no PubMed, baixar artigos de dieta cetogênica ou de ensaios clínicos randomizados, que eu considero uma forma séria de fazer pesquisa. E claro que a gente sabe que existe muitos artigos que também usam ensaios clínicos randomizados que são, de certa forma, manipulados por empresas, como tu bem citou, então a gente tem que também ter a ciência disso. Mas é muito difícil se permanecer neutro, né, e ter esse zoom out, né, e ter esse bird view, que a gente chama, né, esse olhar de águia aí, e fazer uma análise crítica, racional sobre o que existe, o que é bom, o que a ciência já provou hoje, o que não. Baseado nesse conhecimento que tu tem sobre diferentes abordagens e mesmo esse teu curso recente que você fez em Stanford, né, que é uma universidade aí super renomada, todo mundo conhece Stanford e pelo que eu entendi também faz parte da Universidade de Medicina lá. Conta para nós aí, por favor, o que a ciência diz hoje sobre essas abordagens e qual dessas linhas que você costuma seguir e orientar as pessoas que seguem os seus mentores, seus pacientes, enfim, o pessoal aí que segue a tua abordagem. O lance é o seguinte, eu tinha um coordenador do curso de ciência nutricional em Stanford, que é um cara declaradamente vegano. E eu faria a mesma crítica se fosse, por exemplo, um cara carnívoro, que eu quero dizer o seguinte, se você vai dar um curso de ciência, no caso ciência nutricional, e você tem um bias tão grande, como é o caso dele, você contamina tudo que vai ser passado, conteúdo e forma, ao longo do curso. Então, era muito curioso, porque eu tinha que defender teses endossando os malefícios da gordura saturada e, consequentemente, enaltecendo o consumo de grãos e de óleos vegetais nesse caso. E eu não fazia isso. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Ou seja, eu estava lá gastando uma grana boa, passando um tempo importante para fazer as teses, mas eu falei, eu vou fazer a tese do que eu acredito e do que eu sei, baseado em boa ciência, que é verdadeiro. E aqui fica o primeiro parênteses super importante com relação à ciência e com relação às instituições. Se você pega uma instituição como Stanford, que está dando um curso de ciência nutricional, ou seja, o foco são os estudos, e ele está direcionando para cá. E era uma classe, vamos dizer assim, né, ao longo do curso, de 200 pessoas do mundo. Você tinha 199 caras vindo para cá, porque, claro, o cara que está fazendo o curso, na maioria dos casos, não é um cara que tem um conhecimento, um background mais importante. Eu já tinha. Então, tinham 199 caras vindo para cá e eu vindo para cá, puta ovelha negra. Só que antes de eu vir para cá, eu mandei um e-mail para eles e eles foram muito corretos e muito profissionais nesse quesito. Eu falei, olha, eu não concordo com o que vocês estão ensinando. Tá errado, tá errado. Vocês estão seguindo uma agenda vegana que, de novo, se fosse carnívora, a mesma coisa. Estamos falando de ciência. Ciência é a verdade. Esquece se é para cá ou para cá. E eu falei, cara, eu não vou fazer um assignment que está me tomando um tempo absurdo, ou vai me tomar, defendendo o consumo de óleos vegetais. Ou, em cada um dos macronutrientes, a gente caía nessa mesma cilada, principalmente carboidrato e gordura, que são quase que antagônicos quando você fala de vegano e carnívoro, né? Quer dizer, no vegano, o carboidrato reina, no carnívoro, gordura reina. Então, vamos na verdade. E aí eu falei, cara, eu não vou defender que, cara, restrição de carboidrato é um problema, eu não vou defender que consumo maior de gordura é um problema ainda que seja saturada, porque os estudos não mostram isso, não endossam isso. O que os estudos endossam, o que os nutricionistas amam falar é gordura saturada vai aumentar o seu colesterol ou vai aumentar o seu LDL. Bom, mas isso é um desfecho substituto. E o desfecho concreto disso? A ciência não mostra nenhum tipo de desfecho concreto de causa de aumento de morte ou de doença cardiovascular por conta de aumento de gordura saturada. Então, dane-se que aumentou a LDL, melhorou todo o resto. Então, e aí? Qual é o net disso? E eles foram corretos, eles falaram, cara, beleza, fique à vontade,
Se você realmente conseguir, né, a árdua tarefa de ir na contramão de todo mundo e ainda assim endossar os seus pontos de vista cientificamente, você vai passar e tudo certo. E eu passei super bem. Então, olha que curioso, né? Como é que Stanford, ciência nutricional, os caras com uma agenda super vegana por conta do coordenador, e todo mundo vindo para essa direção. Isso está certo cientificamente para eles, para mim não. Mas eu vim para cá. E os dois estão certos. Então, o que eu quero enfatizar aqui, Gabriel, é para quem está assistindo, tomar muito cuidado quando alguém levanta um estudo científico. Puxa essa linha, porque determinado estudo mostra que é o dia inteiro, profissional, melhor ou pior, mostrando estudo científico, embasando qualquer ponto de vista que eles tenham. Porque, por incrível que pareça, você faz isso com estudos mal conduzidos, né? Especialmente os estudos observacionais. Assim, eu sempre falo, você tem uma parede, você primeiro atira, você já sabe o que você quer, depois você pinta o alvo, você já sabe. Tá? Um estudo que ninguém faz. Pensa o seguinte, o cara que está no laboratório, ele não acorda de manhã e fala assim, hoje eu resolvi estudar que, eu resolvi fazer um experimento que, não, cara, quem paga esse experimento? O experimento sempre é pago ou direcionado, seja por uma empresa, seja por um órgão do governo, mas sempre existe um foco, né? O que se quer chegar naquilo. E aí um estudo bem conduzido, ele pode chegar no foco ou não. Um estudo enviesado, observacional, não tem risco dele não chegar onde ele quer. Porque como é que esses estudos são feitos? Basicamente por questionários. Eu vou simplificar ao máximo a explicação, mas basicamente questionário. Cara, como é que você vive, o que você come, com que frequência, e você respondeu o que você lembra, o que você quer, o que você acha que faz sentido. E aí, às vezes, o cara pega um questionário, faz hoje, pega outro que faz daqui 20 anos, como não custou nada, é muito barato, você coloca um número absurdo de pessoas, e aí o estudo é 550 mil pessoas avaliadas por 25 anos. Uhum. Não tem como você não acreditar nisso se você é um cara minimamente leigo, né? Não tem como. Você vai falar, pô, olha o tamanho do estudo e olha o tempo que ele durou. Mas ele não durou, porque não foi um estudo feito acompanhando, com exames, separando grupos, isolando variável. Não existe isso, entendeu? Nesse estudo observacional. Então, enfim, falei bastante para dizer que sejam céticos com relação a estudos, se você não souber procurar. Se você souber procurar, você vai conseguir puxar essa linha e falar, cara, tem esse furo, é um estudo babaca. Como, por exemplo, o estudo que associa consumo de... Naquele filme, acho que era o What the Health, que foi para a Netflix, acho que não está mais, que associava o consumo de cada ovo a 6 cigarros. Cada ovo que você consome equivaleria a 6 cigarros. Por quê? Porque o cara está cruzando dados. O cara cruzou dados e viu que o cara que fumava tinha determinados desfechos de saúde, mas o cara que comia tantos ovos também tinha esse desfecho de saúde. Mas o cara que comia ovo, você não isola uma variável. Ele está comendo ovo e está fazendo outras 1 milhão de coisas que essas sim são erradas e vão levar a desfechos negativos de saúde. Então, estudo é uma coisa, é um bicho muito mais complicado do que parece. O conhecimento ele é muito manipulativo. Eu, como engenheiro, eu conseguiria tirar essas observações de forma bem fácil, né? É só tu fazer uma varredura nos dados, e estatisticamente tu consegue fazer esse mapeamento, e aí você escreve um parágrafo lá, manipulando a informação, né? E muita gente vai faltar esse senso crítico de se auto-questionar se aquilo lá realmente faz sentido ou não. Muita gente vai seguir. São essas notícias que aparecem no Globo, são essas notícias que aparecem, né? Os highlights, são as notícias que dão manchete, né? E Ed, falando de estudos de verdade, aí eu gosto muito de ler, que nem eu falei, eu entro no PubMed, o primeiro filtro que eu faço são papers com ensaio clínico randomizado. Para mim esse é o entry point, é o nível mínimo de informação que eu preciso para começar a ler. E mesmo assim, lendo depois o ensaio clínico randomizado, eu ainda me questiono, porque eu já observei alguns estudos aí que também é muito difícil eles isolarem as variáveis, como tu falou, né? Talvez eles tentam medir abordagem diferentes de nutrição, por exemplo, uma low carb versus uma cetogênica, mas eles ignoram todos os outros fatores, por exemplo, quanto ativo as pessoas que participaram do estudo são, porque na verdade tu teria que igualar todas as variáveis e na verdade modificar só um parâmetro, o que é quase impossível de fazer num ensaio clínico randomizado. E depois o outro nível que eu gosto de ir é no meta-análise, né? Então,
meta-análise, na verdade, é um... Meta-análise de ECR, né? Porque se for meta-análise de estudo observacional, também não tem valor nenhum. Exatamente, não. Exato, perfeito. Exatamente. Meta-análise de ensaio clínico randomizado, que vai ser também mais ou menos considerado sério. São esses dois entry points para mim. Para ti, qual que é a tua abordagem quando tu vai atrás de informação para te atualizar? Qual que é a tua fonte de informação? É também PubMed ou outras informações aí que tu utiliza também para se manter atualizado? Google Acadêmico, PubMed, tem algumas hipóteses, alguns lugares, e falando de ensaio clínico randomizado, é importante também, você falou que é o ponto de partida e não de chegada. Por quê? Você até pode isolar uma variável, mas de repente você tem estudo que tem 4 pessoas, estudo que durou uma semana. Então, você tem ali estudo onde a intervenção é mínima, às vezes quase nenhuma, né? Então a intervenção eu vou separar em 2 grupos, esse grupo eu vou dar a instrução de, e nesse grupo a instrução de. Não teve acompanhamento. Então, tem que avaliar, é considerado um ensaio clínico randomizado, mas com nível de evidência baixo, porque, e aí você tem outros que os caras ficam, por exemplo, em ala metabólica por meses, com 100%, por exemplo, das refeições fornecidas. Então, você tem níveis de intervenção de A a Z, né? Perfeito, perfeito. E quais são as tuas fontes, assim, de informação, de mais assim, concreto? Você começa o dia a partir de qual informação aí? São mais livros? Na verdade, é um pouco inverso do que eu imagino que é o que você faça. O que eu costumo fazer? Já existe um corpo de estudos, de evidências sobre praticamente tudo. O que existe daí são atualizações. Eu não fico buscando ativamente atualizações sobre o tema, até porque, cara, é uma loucura achar tempo para isso. Então, o que eu faço? Eu faço o caminho inverso. Saiu uma matéria, saiu um estudo que é divulgado, aí eu falo, puta, cara, se não tiver nada de informação nova, passa batido. Se tiver alguma coisa nova, deixa eu puxar essa linha. Aí eu vou ver o estudo. E aí eu vou ver como é que ele foi feito, etc, etc. A imensa maioria não dá lugar nenhum, dá num muro, né? Fala, puta. Quer dizer, mais do mesmo. O que é uma curiosidade, a cada 6 meses sai um estudo novo do óleo de coco, bom ou ruim. Então, primeiro para cá, depois para cá, primeiro para cá, depois para cá. E é engraçado que toda vez que sai, mas e agora? Olha só. Quer dizer, como se aquele estudo tivesse sido partido através de informações completamente novas. Na verdade, o banco de dados é o mesmo. Os caras só estão cruzando informação nova e reciclando para poder sair na mídia, para poder fazer qualquer coisa, né? Ou, de repente, algum formando que precisa publicar em algum periódico e falar, puta, deixa eu pegar esse banco de dados que já existe, só que deixa eu cruzar diferente. Antes era, falar qualquer coisa hipotética, antes era um público de, sei lá, mulheres grávidas de 30, 35 anos, agora eu vou para homens obesos, não sei o quê. O cara mudou o público, daí, óleo de coco para esse grupo é perigoso. Mas não, de novo, cruzou informação e sempre vai chegar no desfecho que ele está querendo, né? Então é isso, o meu caminho é o inverso. Eu parto dos estudos ou das matérias para poder ver se teve alguma coisa diferente. Porque o dia que tiver alguma coisa diferente, real, muito provavelmente vai sair na mídia. Não, perfeito. E Ed, tu teve uma história pessoal também de perda de peso, né? Pelo que eu vi no teu Instagram, tu perdeu alguns quilos, 17 quilos, se eu não me engano. Conta aí pra nós como é que foi. Você, mas sim. Como é que foi essa tua transformação aí? Qual foi o trigger, o gatilho aí para te fazer essa mudança aí de hábitos alimentares? Legal. Vou super resumir. Eu comecei a fazer yoga e comecei a perder peso meio que sozinho, porque sozinho médio, né? Você começa a se sentir bem, aí você não quer descer a lenha, você não quer ficar comendo, tomando álcool pra caramba, comendo um monte de porcaria, comendo ultraprocessado. Então, o yoga, vamos dizer, foi a primeira ignição. E a partir dali, eu comecei, foi a grande ignição do meu interesse pelo mundo da saúde. E aí eu comprei um livro específico chamado A Dieta do Abdômen, e eu li o livro inteiro, fiquei louco com o livro, e fui fazendo tudo na hora que eu lia. Eu falei, cara, que demais. E é engraçado, porque hoje eu faço tudo diferente do que o livro ensinava, mas tinha um conceito muito legal naquele livro, que eu sigo, foi o grande virador de chave para mim, que é, em vez de focar em quanto você come, em pesar alimento, em distribuição de macros ou qualquer outra coisa, cara, basicamente, ajusta a qualidade do que você come. É que, para eles, por exemplo, grãos estariam dentro de um alimento de altíssima qualidade, de colocar infinitas quantidades de grãos por dia, etc, etc. Que na época eu até fiz.
hoje não é o meu caminho, embora eu não seja um cara que não coma grãos, eu como, mas eu como pouco e como por prazer, não é minha fonte de nutrição, isso para mim é muito claro. Mas esse conceito de foco no quali e não no quanti, cara, nada tem mais veracidade, faz mais sentido, inclusive do ponto de vista científico, inclusive para emagrecer, do que isso, Gabriel. É uma coisa muito contraintuitiva para quem nunca estudou o assunto. Fala, cara, mas espera aí, eu só vou conseguir emagrecer se eu restringir minha caloria. Lei da termodinâmica, não se discute. Né? Vi ontem um cara muito grande do Instagram falou, cara, ninguém está acima da lei da termodinâmica. Se você vive na Terra, você está sujeito às leis da Terra e tal. Ele não está errado, cara. A lei da termodinâmica é uma lei. Ponto final. Lei da física não se quebra. Aonde as pessoas se perdem é como fazer o déficit ou o superávit calórico, ou seja, como é que o corpo queima aquelas calorias que você come vindos daqui ou vindos daqui. Você comeu um ovo, você comeu um brigadeiro. O que vai acontecer no seu corpo? E para os que eu chamo de profissionais, principalmente nutricionistas baseados em caloria, né, da nutrição baseada em caloria, que é uma excrescência da nutrição, na minha opinião, e é um nome meu, não é um nome oficial, é aquele cara que, cara, corta a caloria e você emagrece. Emagrecendo, você resolve os problemas metabólicos, etc. É tão simplista isso, eu sempre gosto de fazer a analogia do nosso corpo com um calorímetro. Um calorímetro é um equipamento onde eu consigo colocar essa caneta, ele vai ver quanto de energia tem essa caneta, através de um aquecimento de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius, né, quanto de água precisa para elevar, quanto de calor para levar em 1 grama de água em 1 grau Celsius. Tem toda uma história muito simples, mas é muito simples, é linear. Você colocou isso aqui, tem tantas calorias. Não tem outro destino, não tem dissipação de calor extra, não, é muito controlado. O corpo trabalha de forma entrópica, né? O corpo é aquele caos, aquela bagunça de dissipação de energia. Você tem infinitos destinos para essa energia. Então, vai aumentar o seu metabolismo, vai aumentar o seu calor ou não, vai, de acordo com a resposta hormonal, sinalizar para o corpo estocar ou liberar mais gordura. Então, as pessoas se perdem muito nisso e acabam vendendo a ideia que é uma grande de uma armadilha, é um lobo em pele de cordeiro total, que é: vem aqui comigo, ou faça o meu curso, ou venha no meu consultório, e aqui você pode comer tudo que você quiser, porque eu vou fazer você perder peso e você vai continuar tendo todos os prazeres. Quer gosta de comer o quê? Doce de leite, brigadeiro, sonho de valsa? Tá garantido, vem comigo. É o que a galera faz. Aí o que acontece? O cara vai lá e ele perde peso. Só que ele perdeu peso se ferrando do começo ao fim. Ele perdeu peso com compulsão, brigando contra a força de vontade dele, sentindo fome o tempo inteiro, porque ele não ajustou o hormônio, cara. Ele está num desequilíbrio maluco ali, entendeu? Grelina, leptina, insulina, sobretudo, tudo bagunçado, tudo desbalanceado, e o cara vivendo em fome constante. O que acontece? Curto prazo, ele perde peso. Médio prazo, longo prazo, ele reganha 100% daquele peso, muitas vezes com algum delta a mais, mas com uma diferença pior. É o que eu falo, o net não é neutro, o net é negativo. Perdi 10, ganhei 10, mas eu piorei, porque quando eu perco 10, eu perco uma parte de músculo, principalmente se eu perder rápido, que é o problema do Ozempic, é um grande problema do Ozempic. Aí você perde músculo, aí você reganha os 10, você reganhou sua gordura. Você pode perder até 40% de músculo. Imagina que você perde 4 quilos de músculo e ganha 4 quilos de gordura em cada efeito sanfona. O efeito sanfona é um perigo. Você não tem que olhar só porque você está perdendo. Foca em perder, beleza. O foco geralmente é errado, então você tem que focar em perder da forma certa. Perdeu da forma certa, com os equilíbrios, com os hormônios em equilíbrio, os hormônios em ordem. Podemos puxar um pouco essa linha da questão hormonal se você quiser, mas você tá nesse equilíbrio, né? Você consegue manter em ordem, manter estável o que vai acontecer no longo prazo. Quando você parar
de focar em calorias, você já está com a qualidade do que você comeu ajustada. Eu falo, você tem que primeiro ficar saudável para depois emagrecer. Essa é a equação correta. Porque se você perde muita gordura ou perde muito peso de forma rápida e não ajustou o que te levou a ficar obeso, você não tem outro caminho a não ser voltar a ficar obeso, porque você vai voltar a fazer as coisas que você fazia antes. E seja com corte severo de caloria, seja com aplicação de remédio, não importa. Se você usou uma muleta, perdeu peso, mas não ajustou a origem, você vai voltar a ter o peso anterior e, de novo, com um perfil corporal piorado. Então, cara, esse é o grande elefante na sala que ninguém está vendo, porque as pessoas continuam batendo na tecla de restrição calórica, lei da termodinâmica, corta na caloria, não ajusta o quali, 98% das pessoas volta a ter o mesmo peso de antes, e ninguém muda, cara. Ninguém muda. Isso está sendo tanto que cada vez mais nutricionista, todo mundo vai no nutricionista, no nível de obesidade, para falar de uma, mas todas as doenças metabólicas estão assim, ó, assim. Então, ninguém está vendo elefante na sala. Não, uma coisa que não dá para sacrificar, irrelevante, independente da abordagem nutricional, é o investimento em músculo, né? A gente sabe que no decorrer da nossa vida, a tendência é a gente diminuir a massa muscular, né? Irrelevante de que tipo de dieta ou de abordagem você vai adotar. Então, às vezes eu vejo que o pessoal, ou a gente como um todo, eu sou muito assim também, fui mais no passado, menos hoje, mas a gente vive num mundo muito imediatista, né? E o pessoal chega para mim e diz assim, Gabriel, eu vi que tu fez um jejum de 10 dias, quantos quilos tu emagreceu? Eu digo, cara, eu emagreci 10 quilos, mas eu acabo tendo um reganho natural de 30% depois que eu encerro o jejum, eu quebro o jejum, continuo fazendo uma alimentação boa, low carb, cetogênica, carnívora, eu tenho reganho. Daí a gente explica mais ou menos o desequilíbrio de hidratação, enfim, passa um pouco de informação pro pessoal. E aí o feedback que eu tenho é, não, beleza, se eu ficar 10 dias aí eu vou emagrecer 10 quilos e vou resolver meu problema, é bem isso que eu preciso, obrigado pela dica. Eu digo, cara, não dei nenhuma dica, não é isso que tu deve fazer, tu vai estragar teu metabolismo, assim, pelos fatos, pelos argumentos que tu acabou de passar, né? De outro fator que eu vejo é quanto mais jejum o pessoal faz, sem fazer de forma correta, sem ter uma preparação antes, sem ter uma preparação low carb, cetogênica, carnívora, antes de entrar nesses jejuns prolongados, quanto mais frequente ele vai fazer, mais ele vai emagrecer, mas mais ele vai reganhar, então vai ser pior para ele, a taxa metabólica basal vai sempre cair cada vez mais, o teu organismo vai entender isso como uma ameaça, né? Agora você está tirando toda a comida por um período de tempo e, consequentemente, a tua taxa metabólica basal também vai baixar. Então, não é só o emagrecer que vai te tornar uma pessoa saudável. Eu canso de dizer que tem muito gordo saudável e tem muito magro doente, né? E a gente tem que entender isso, né? Para a gente poder ter uma vida de mais qualidade. Eu fiz recentemente, semana passada, acabei de fazer o hack da batata. Não sei se tu já ouviu falar no hack da batata. Tu come batata, só batata, sem sal, batata cozida, sem sal, durante vários dias. O autor do livro, ele fala que existe vários benefícios para a saúde, a regulação da insulina, da glicose, a perda de peso e tal. Eu fiz 7 dias comendo só batata, minha mulher acha que eu sou louco, e ela tem razão, eu sou louco, eu gosto de experimentar. Eu estraguei meu metabolismo, eu botei o meu na reta, porque eu emagreci 4 quilos, beleza, mas não preciso mais emagrecer, já tô num peso relativamente ideal, perto do que eu estava. E só que assim, gases o tempo todo, me sentindo estufado o tempo todo. Interessante que não senti fome, isso foi um fator surpresa para mim. Eu estava monitorando com um monitor contínuo de glicose e também de corpos cetônicos, né? Então eu vi toda a variação da glicose. Então foi uma surpresa para mim, mas assim, a mensagem é, beleza, emagreci, funciona? Para perda de peso funciona. Agora, eu sei que eu estraguei completamente o metabolismo durante essa minha uma semana aí. E agora eu volto na estratégia. E eu quero fazer uma referência à questão do jejum que você falou, mas só para não perder isso, como é que ficou a sua glicose nessa história? Do hack da batata? A glicose, ela oscilou, assim, ó. Quando o primeiro dia eu consumi, se eu não me engano, 7 batatas de 150 gramas cada uma, então eu sempre tive déficit calórico, todos os dias, mesmo nos dias que eu comi muitas batatas. No quinto dia, eu comi 19 batatas
e mesmo assim eu tive um déficit calórico de 1.200 calorias, né, porque eu faço atividade regular, então 1 hora de caminhada no mínimo por dia eu faço, então... Tá explicado porque emagreceu. Não, beleza, tem um déficit calórico, mas assim, a maneira como eu me senti não foi muito boa, sabe, estufado, com gases o tempo todo. Mas é isso, isso aí vai de encontro ao que eu estava falando. O lance é cortar caloria da forma que for, cortar deliberadamente e severamente, não importa o que você come. Se você, em vez de batata, troca a batata por brigadeiro, nas mesmas calorias, você ia perder o mesmo peso. Mas você ia se arrebentar. E depois, quando você termina, me chama a atenção, assim como chamou para você, você não ter fome o tempo inteiro, porque você está o tempo inteiro... Batata é igual açúcar, cara. Batata é um dos amigos mais explícitos que existem, tá? Batata, arroz, batata ainda é pior. É um tipo de amido que é o mais rapidamente absorvido dentro dos alimentos. Então, de novo, nos chama a atenção se você não ficar com fome. Mas você vai emagrecer, mas você não ajustou a casa, cara. Pelo contrário, você está bagunçando a casa. Então, deixa eu dar uma... Me lembra de falar isso, tá? Da questão hormonal. Eu quero bater nessa tecla, mas antes, só para não deixar passar, a questão do jejum, o que você falou é verdade para jejuns mais compridos. O que são os longos? Vários dias. Até 2, 3 dias, você não reduz o metabolismo. Então, o sistema de luta ou fuga do corpo, assim, ele não é ativado para esse sentido com jejuns de poucos dias. Então, não estou defendendo que se faça jejum de alguns dias, mas o cara que quer fazer um jejum intermitente de 12, 14, 16, 18, 20 horas que seja, ele não vai diminuir o metabolismo dele. E aí ele só vai ter o lado bom do ponto de vista metabólico, cara, dar um reset, dar uma renovada, autofagia, que foi prêmio Nobel em 2016, que é a célula se reciclando, tem um monte de benefício. E equilíbrio hormonal. Cara, você aumenta violentamente a sua sensibilidade à insulina, ou seja, você reduz uma eventual resistência, reduz ou afasta a resistência à insulina, o que é uma das coisas mais saudáveis que se pode fazer. Então, eu queria só fazer esse parênteses com relação ao jejum, para ficar claro, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, para não ter medo de um jejum curto. O jejum curto é uma das grandes ferramentas em prol da saúde como um todo, tá? Ótima ressalva, o meu ponto era mais assim, do pessoal tentar adotar o jejum como uma estratégia de consertar a casa de uma maneira rápida. Não, eu entendi super. É só fazer esse adendo, né? Num jejum longo, você vai ter um monte de coisa, o cara vai perder peso, etc., mas vai desregular um monte de coisa. Então, o jejum, ele tem um tempo aí que é inócuo, inclusive do ponto de vista de perda de massa magra, que você bem pontuou também. Não se brinca com músculo, por isso que não se brinca com perda de peso, com efeito sanfona, não se brinca. Preserve a sua massa magra, emagreça de forma continuada, não muito abruptamente. Quanto mais rápido, mais massa magra vai. Emagreça de forma mais lenta, com um consumo grande, 1,5, 2 gramas pelo menos por quilo de peso, 1,5, 2 gramas de proteína por quilo de peso, para você garantir que você mantenha a sua massa magra. Isso é uma das formas de você preservar a massa magra. Inclusive, para quem faz uso do Ozempic, é obrigatório consumir muita proteína para perder o mínimo possível. Isso de fato acontece. Você preserva muito mais, mas perde muito menos massa magra comendo mais proteína. E o que eu queria chamar de atenção na questão da batata e caloria, etc., é que é o seguinte: no fim do dia, eu falei, o corpo dissipa a caloria de formas diferentes. Você tem uma questão hormonal que eu vou falar agora, que faz toda a diferença do mundo quando você vai emagrecer. Mas no fim do dia, é o déficit ou superávit calórico que vai determinar se você vai engordar, ficar neutro ou emagrecer. No fim do dia é isso. O difícil é aferir isso. Isso aqui daria uma live inteira, tá? Quantidade de variáveis para você realmente saber quanto você gasta e quanto você ingere de caloria, porque você tem tantas variáveis de confusão aqui, é um negócio super difícil. Mas, de novo, no fim do dia, é isso que conta. Porém, isso se você estiver deliberadamente cortando caloria, mas tem uma outra forma, você não precisa deliberadamente cortar caloria, que você vai entrar num equilíbrio ou até num déficit calórico, fazendo um mínimo esforço, que é ajustando o que você come. E aí eu quero entrar na questão da insulina. A insulina é o seguinte: a insulina tem 2 papéis.
Aliás, ela tem vários papéis, ela, inclusive entrada de aminoácido nas células, tudo isso. Mas falando de açúcar e gordura principalmente, a insulina tem um papel de jogar a glicose, né, a forma biodisponível dos carboidratos que a gente consome, então aquilo vai virar glicose, ele joga para dentro dos músculos ou do fígado, ou vira tecido adiposo. Muito bem. Mas o açúcar em grandes quantidades, ele é tóxico. Ele é tão tóxico que entra o segundo papel da insulina, que é travar a gordura dentro do tecido adiposo. Ou seja, se você tem insulina circulante, é para uma pessoa, falando pessoas normais, tá? Não vamos falar de pessoas com resistência ou qualquer coisa assim, diabética e tal. Mas pessoas normais. O papel da insulina é tirar o açúcar do sangue. Se tem insulina, é porque tem açúcar no sangue. Então, ele tem uma segunda função ligada a isso, que é segurar a gordura no tecido adiposo. Por quê? A gordura, ela só vai ser liberada do tecido adiposo quando você precisar daquela energia. Aliás, é para isso que ela existe. A gente só estoca a gordura para poder usar quando não tiver o que comer, né? E o corpo não evoluiu junto com a indústria alimentícia, né? A nossa evolução biológica para poder liberar essa gordura de forma mais fácil. Não, tem insulina, precisa dar conta disso, trava a gordura. Então, uma das formas de você manter ou emagrecer o peso sem se preocupar é mantendo a insulina estável. Você não precisa fazer uma dieta carnívora, nem cetogênica e nem mesmo low carb para manter a insulina estável. O que você precisa é qualificar os carboidratos que você come e comer de uma forma que proteja o seu corpo de picos desnecessários de glicemia. Como que você faz isso? Algumas formas. Tem uma ordem dos alimentos muito bacana. Você começa com vinagre, depois fibras, gorduras, proteínas, por fim, carboidratos. Ou, se for comer tudo junto, que coma, junto com os seus carboidratos, fontes de gordura e de fibras e de proteína, mas sobretudo gorduras e fibras, para dar uma preservada nesse pico glicêmico. Dessa forma, você impede que a sua glicemia suba muito. Se subir muito, ela vai cair muito. Se cair muito, você tem uma hipoglicemia, você precisa comer. E precisa comer o quê? Açúcar. Então, você entra num looping de alimentação por carboidratos o tempo inteiro. Por isso que eu falo que a alimentação, o café da manhã é a principal refeição. Não pela razão que a Kellogg's quer que a gente acredite, mas pela razão de que a ignição hormonal primeira que a gente dá é no café da manhã. Então, a gente saber controlar isso no começo vai determinar se o seu dia inteiro vai ser isso aqui. Isso aqui quer dizer comida, 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 comida. Ou se vai ser isso aqui, onde você não tem grandes picos e quedas de insulina e grandes picos e quedas no seu apetite. Então, juntando as duas coisas que eu falei, questão hormonal com questão calórica, sem se preocupar com caloria, a questão hormonal te resolve o problema. Se você quiser focar em caloria, ela vai ser soberana, mas aí você ignora isso aqui e você vai viver daquilo que eu falei. Vai viver assim, sanfona, compulsão, mau humor, contando com a sua força de vontade, que é finita, ou seja, é um lobo em pele de cordeiro. Por isso que o foco em caloria para emagrecimento e para a saúde, ele é um buraco, é um redemoinho que te draga e você depois não consegue sair. Porque se você está cortando caloria, você vai cortando caloria, o corpo vai entrar no platô, né? Porque ele reduziu o seu metabolismo e te aumentou a fome. Ele vai dar um jeito de dar um match. Aí você cortou de novo, ele vai dar um outro match. Cara, a hora que você sair disso, você tá na merda, né? Então, esse é o lance. Quali versus quanti, resumo. Deixa eu te fazer uma pergunta mais técnica. Eu gosto de monitorar meus níveis de glicose e também corpos cetogênicos em todos os experimentos que eu faço. Eu fiz experimentos com frutas, né? Porque eu queria saber quais as frutas que mais impactam na minha glicemia. Então, eu descobri de todas as frutas que eu gosto, a melancia que mais impacta. Então, eu tinha uma glicose cerca de 90 miligramas por decilitro. Glicose antes de consumir a melancia, comi 3 pedaços de melancia, ela foi a 160. Eu considero picos de glicose quando passa de 40 pontos de diferença, do baseline para o pico. 30, dependendo, sim. Eu sei que existe diferenças, mas eu tenho esse 40 em mente, então eu fiquei observando isso, Ed. E o efeito após esse pico foi justamente o que tu falou, tem uma queda de glicemia super rápida, e eu chego a 60 miligramas por decilitro, então eu já entro num estado de começo de hipoglicemia.
E eu ficava me observando psicologicamente, ok, Gabriel, tu tá sentindo fome agora ou não? Não, ainda tô satisfeito, ainda tô satisfeito. Mas esse efeito vem em 30 minutos e 1 hora após consumir o alimento, é super rápido. Principalmente a melancia, né, que tem um índice glicêmico muito alto. E se você come em quantidades, tu tem uma carga glicêmica ainda mais alta ainda, que eu acho a carga glicêmica muito mais importante do que o E índice eu ia falar glicêmico. da carga glicêmica quando você falou da melancia. Me chama muito a atenção duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, carga versus índice, né? Carga glicêmica é a quantidade de carboidrato. O índice é a velocidade com a qual, ou na qual aquele carboidrato vai virar gordura. Existe uma junção dos dois, mas a carga é soberana. E na melancia, a carga glicêmica era pequena, porque você tem 95% de água. Então é curioso você me falar isso. E aí, juntando isso com o meu segundo comentário, índice glicêmico, sensibilidade glicêmica é muito particular. Isso é uma coisa curiosa. Então, por exemplo, qual é o índice glicêmico da melancia, ou do arroz, ou da batata? É uma média, porque para você é um e para mim é outro. Então, quem está ouvindo também é importante saber isso. Você pode ter uma sensibilidade muito grande a determinado alimento e principalmente naquele momento. Também tem isso. E então não, o que o Gabriel está falando, para mim, por exemplo, chama muita atenção. Um outro alimento que tem um índice glicêmico muito alto, mas uma carga glicêmica muito baixa é a cenoura. Então, a cenoura, vale a pena fazer o teste com a cenoura. Não deve despertar muita glicemia. Inclusive, para mim, cenoura é um pré-carboidrato. Se eu vou comer alguma coisa, vou comer uma massa, vou comer um pão, sei lá, ou comer um doce, eu gosto de morder uma cenoura antes. É verdade que eu vou fazer o possível para melhorar ainda, né? Lembra que eu falei da ordem dos alimentos? Cenoura vai me dar fibra, mas eu gosto de repente colocar num tahine junto com vinagre, ou seja, eu vou colocando mais fibra, mais gordura, alguma coisa para ir criando as camadas, né, do esvaziamento gástrico para que o carboidrato fique depois. Mas é surpreendente você falar isso da melancia, cara. É interessante. Eu gosto de tentar isolar as variáveis o máximo possível, né? E um experimento que eu tenho em mente agora de fazer, ouvindo tu falar, é justamente isso: fazer uma refeição com exatamente a mesma configuração de Não macronutrientes. mudando a ordem. Exatamente, num experimento, então, consumir uma cenoura ou um vinagre pré-alimentação, fazer a medição com um monitor contínuo e depois, num outro experimento, então, tirar esse vinagre, tirar essa cenoura e ver quantos pontos de variação eu vou ter, né, ao consumir o alimento. Porque isso é super importante, é super técnico, mas, na verdade, tudo está conectado, né? Na verdade, isso daí vai despertar gatilhos no cérebro que vai dizer, ó, tu precisa comer de novo, ou não, tu tá saciado, agora tu pode aguentar algumas horas sem se alimentar. Eu utilizo muito esse protocolo OMAD, né, que é uma refeição ao dia, e como eu sou predominantemente carnívoro, então eu faço uma ingestão bem alta de Ia te falar, gordura ia te e falar. proteínas, e eu fico super saciado, então é interessante isso, né, de assim, não só entender a técnica, mas também de se observar, Sim, né. sim, sim. E é isso mesmo, cara. A proteína, ela aliás, mais uma coisa, né? Cara, tem infinitas coisas que poderiam ser faladas, mas eu não quero que vire uma live sobre emagrecimento. Mas, por exemplo, a proteína é o macronutriente de longe mais saciante que tem. Então, e olha, mais saciante e mais termogênico. Olha que curioso. Você come 2.000 calorias de carne, que você pode comer 2.000 calorias de carne numa sentada. Se você faz o One Meal a Day, você Facilmente. 1.500, o que quer que seja, beleza. Você vai fazer um churrasco, você pode comer carne pra caramba. Cara, é caloria pra caramba para uma vez só. Só que você vai ficar o dia inteiro sem precisar comer. Se você comer as mesmas 2.000 calorias de ultraprocessados, você comeu 2.000 calorias, mas 2 horas depois, ou 4 horas depois, ou 6 horas depois, você vai querer comer e vai querer comer tudo de novo. Existem estudos incríveis feitos medindo, dependendo do macronutriente mãe ou da composição de refeição que você come, o que acontece na refeição seguinte. E isso os adeptos da contagem de caloria ignoram ou desconhecem, enfim, o que é uma bobagem, porque é público, né? Então, não, acho que eles, como profissionais, não poderiam se dar o luxo de desconhecerem coisas assim. São estudos muito bem conduzidos por grandes nomes, ou seja, não é que é uma coisa que exclusividade do Ed, porra, que ele conhece, que ele viu, que ele pesquisou. Bem, pesquisei, li pra caramba, mas isso aí tá ao alcance de qualquer profissional. Então, o que você come agora vai determinar. Então, você falou da carne. E outra coisa da carne curiosa, 30% das calorias da carne são consumidas na própria digestão dela, contra 4, 5, 6, dependendo do carboidrato. Ou seja, por isso que eu falo que as variáveis, você simplesmente olhar a caloria é uma bobagem para peso e depois para a saúde também.
É, eu tenho o fator que eu fiz a cirurgia bariátrica em 2005, né? Então a digestão de gorduras para mim é um pouco limitada, né? Eu faço suplementação de sais biliares e tal. Acabei removendo a vesícula também um ano após a cirurgia bariátrica. Então, meu metabolismo também funciona diferente, não tão ótimo quanto o metabolismo normal, mas a gente vai se observando, né? Eu acho que é importante deixar essa mensagem da sociedade. O exemplo que tu deu com o brigadeiro, nossa, é um exemplo que me passa vários filmes assim na cabeça. Eu, como engenheiro, virava madrugada desenvolvendo sistemas e comendo pizza tamanho família e sempre 2, 3 litros de coca todas as noites, por Uau. muitos anos da minha vida. Eu estraguei muito meu metabolismo, mas a gente entra nesse ciclo vicioso, né, e a gente não para pensar racionalmente os mecanismos, né, e na época também não tinha essa informação, mas é importante as pessoas terem consciência disso para fazer melhores escolhas, né. Para mim, Hum, é mais fácil de remover os gatilhos em casa. Então, por exemplo, se eu trago chocolate, se eu trago refrigerante, mesmo eu sabendo que isso faz mal, vai ter um dia que eu vou estar com uma energia super baixa, vou estar cansado, estressado do trabalho, e eu vou cair em tentação, eu sei disso. Então, para claro. mim, eu tiro esses gatilhos, eu acho que por todo esse histórico de obesidade que eu tive, né, Ed. Para uma Uhum. pessoa saudável, Ed, quais são as práticas, assim, para ser implementadas no dia a dia para a pessoa também ter uma vida mais longa e saudável, baseada nas informações que tu adquiriu ao longo desses anos aí? Deixa eu sugerir só, porque aí a gente pode e vai, né, sair um pouquinho do ramo da alimentação exclusivamente, né? Tem outros fatores que têm tudo a ver com ser saudável e principalmente ser longevo. Longevo é viver mais, mas especialmente viver melhor, né? Então, só para a gente sair e ficar mais livre com outros temas, e para a gente não deixar de mencionar do porquê, porque você abriu a live falando, o Ed, ele tem restrições com a dieta carnívora, etc. Então, só para a gente não deixar de pincelar isso, é muito simples. O meu ponto com a carnívora é o seguinte, quando você faz uma dieta carnívora, eu acho que os benefícios dela, e todo mundo que eu conheço que migra para uma dieta carnívora, pelo menos no começo, tem uma quantidade absurda de benefício. Não conheço ninguém que não tem. Mas você não, eu não acho que você tem, nossa, não, eu tenho plena certeza, você não tem os benefícios por estar comendo exclusivamente carnes, ou carnes, eventualmente laticínios, depende da carnívora, ovos, etc. É pelo que você exclui. E não é por excluir a salada, é por excluir os ultraprocessados. Então, a minha crítica à dieta carnívora é que ela em primeiro lugar, não tem grandes estudos feitos em cima da carnívora estrita. Em segundo lugar, ela é desnecessariamente restritiva. Por que desnecessariamente? Porque, cara, quando você faz uma carnívora, você tirou tudo que é porcaria. Aí sim você vai ter os benefícios. Mas, cara, eu nunca vou aceitar que os seus benefícios da carnívora vêm porque você tirou o tomate, a berinjela, o pepino, o pimentão, a alface, não faz o azeite, não faz o menor sentido, entendeu? Com absoluta certeza, não é Ué, daí. tem gente com doenças autoimunes aí que faz muita diferença, assim, tirar vegetais, tirar frutas da dieta, Mas daí né? você Eu vai acho ver que o seguinte, existem exceções, né? doenças autoimunes, você tem pessoas sensíveis a determinados antinutrientes, tudo bem, a gente pode entrar em especificidades, tá? Uhum. Mas, via de regra, você vai ter mais prazer, vai conseguir seguir de uma forma muito mais perene, por exemplo, uma cetogênica, eventualmente uma low carb, onde a maioria das pessoas já está muito bem, e da qual eu sou muito fã. Eu acho que nem, para mim, nem mesmo via de regra, já fiz, mas eu não vivo em dieta cetogênica, porque para mim é uma restrição desnecessária. Eu adoro sair no fim de semana para tomar um café da manhã e, de repente, se for um lugar muito gostoso, comer um pão de fermentação natural, se eu quiser subir um pouco a barra da indulgência, né, não da saúde, comer um croissant, se for incrível, se vale muito a pena. Eu quero ter as minhas válvulas de escape e tenho sem nenhum tipo de neura, porque eu sei que na maior parte do meu tempo eu estou controlado. Então, a minha crítica é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que precisam de uma estratégia mais radical, pelo menos no começo. E no voo cruzeiro, cara, de repente a pessoa se dá bem, a pessoa vai ter outros tipos de nutrientes, vai ter uma ingestão de fibras, que é um tema mais controverso, se precisa ou não fibras, é um tema que não é tão preto no branco como as pessoas gostam de acreditar, né? Todo mundo precisa de fibra, ninguém precisa de fibra, nenhum nem outro. Mas
A minha ressalva com a carnívora é isso, tá? Simplesmente é um extremo desnecessário e que não traz mais benefícios do que um negócio um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais flexível, com vegetais de baixo amido. Se você quiser, de novo, entra numa cetogênica, etc. Então, a minha ressalva com a carnívora é isso. Se você quiser puxar alguma outra linha, fica à vontade. Se quiser ir para a parte de saúde, alimentação, fica à vontade também. Não, interessante o comentário, e eu, na verdade, concordo com todos os argumentos que você falou, Ed, com ressalva que, para mim, eu nunca gostei de vegetais, então, para mim, ir para uma low carb ou ficar mais tempo numa low carb, para mim, não vai adicionar muito frutas, eu também nunca fui chegado. Então, para mim, hoje, conhecendo a minha fisiologia, estar numa carnívora é o lugar mais cômodo e mais, assim, mais... Não é um esforço adicional, pelo contrário, é uma facilidade, né? Então, eu acho que dependendo muito da individualidade da pessoa. Mas tem dias, como tu falaste também, a gente mora na fronteira com a França, né? Minha esposa me convidou outro dia para jantar na França ali, com certeza que eu vou experimentar um café gourmand, eu vou experimentar. Então, não sou também daquele tipo de, não, essa é a única verdade, preciso seguir isso o resto da minha vida, não sou assim, porque eu sei que vão ter momentos que tu vai também querer apreciar o momento em si, e a alimentação faz parte disso. E sei também que eu tenho que me vigiar, Ed, porque no momento que eu começo a abrir exceções mais seguidas, mais difícil fica para eu voltar a ter uma vida saudável, mais longeva, né? Então, eu sei me policiar e eu sei Não, que mas é quão legal, difícil é. você segue essa linha por convicção e porque você sabe que para você ela faz sentido, porque você vai ter compulsão, porque você, dependendo do gatilho, você vai pôr o pé na jaca mais vezes do que você gostaria, ou então você prefere não ter os gatilhos, tudo certo, mas é com inteligência. E eu acho que isso é importante bater. Não é legal a gente seguir nenhuma linha alimentar. Isso aí é uma opinião absolutamente pessoal, mas muito convicta. Por dogma. Tem cara que é carnívoro por dogma, assim como o vegano em geral é vegano por dogma. E o dogma, na minha opinião, ele emburrece a gente. Porque você deixa de usar o atributo mais essencial que é do ser humano, que é o pensamento. Você tira o pensamento crítico, né? Então, o que é o dogma? Uma série de regras que alguém criou, sei lá eu quem, né? Então, e aí o cara vira, montou uma caixinha e fala, cara, se você quer ser vegano, tem que ser dentro dessa caixinha. Fora disso, você é um vegano mequetrefe. Aí você pula dentro, não um vegano, pode ser carnívoro. Você pula na caixinha e nunca mais questiona nada. Uhum. E aí, cara, eu dou esse exemplo toda hora, porque ele mostra muito bem, ele é real. O vegano não come comida de origem animal, ponto. Mas por quê? Teoricamente, bem teoricamente, porque ele quer respeitar o animal, quer respeitar a vida do animal, nem vez ovo ou leite não tem a ver com a vida, mas tem a ver com criação, então beleza, quer respeitar o animal, acha que vai fazer bem para ele, acha que vai fazer bem para o meio ambiente. São os três caminhos que o vegano pode ir para justificar as decisões. Isso é a crença. O que é o dogma? Exemplo que eu dou toda hora. Minha amiga, Liz Cereja, ela tem uma casa na Granja Viana, cheia de galinha. Tem uma galinha que pula a janela da cozinha dela, bota ovo e vai embora, nunca choca. O vegano não pode comer ovo porque é de origem animal, não importa se aquele ovo vai estragar, e ele vai estragar. Então, quando eu falo de dogma, eu sei que eu puxei para o veganismo aqui agora, mas só para exemplificar o que é dogma e o que eu acho que é uma bobagem. Eu acho que ninguém devia seguir um dogma. Segue por crenças, etc., mas sempre com inteligência, né? Eu falo, você pode ter uma vaquinha no seu quintal que você cuida dela igual da sua mãe. Que ela, cara, você vai conversando com ela, ouvindo música e ela deixa você tirar o leite dela, feliz da vida, você até fazer uma massagem nela. Mas não pode tomar, entendeu? Porque é de origem animal. Então, você está equiparando um leite da Vigor com leite da, porra, vaquinha mimosa que você cuida dela com todo amor e carinho. Então, eu acho que tem a... E pouco importa, o leite com qualquer exemplo, tá? Pouco importa aqui se você gosta ou não de leite, se você defende ou não gosta. Você que eu falo é qualquer pessoa que está vendo. Então, é só um convite a tomar cuidado com dogma. Eu acho que esse dogma vale para religião, para política, para nutrição, vale para tudo. Pelo amor de Deus, vamos usar a nossa cabeça, entendeu? Eu sou preto ou sou branco? Não, não sejamos assim.
Mas é tão difícil pensar, né, Ed? É muito melhor quando a gente recebe as receitas, as fórmulas, a sequência de passos para executar e a gente espera uma fórmula mágica, um resultado mágico no final. Eu E acho que às as vezes a gente faz isso pessoas. porque quer ser aceito pelo grupo. Também tem isso. Sabe que eu recebi algumas mensagens do pessoal que me segue aí, carnívoro, dizendo que eu era louco de fazer uma dieta aí baseada só em batatas, e eu argumentei, né, que eu queria saber, na verdade, entender tecnicamente o que que ia funcionar, o que que não ia funcionar no meu metabolismo durante essa semana aí. Eu sou engenheiro, né, eu gosto de dados para poder tirar conclusão. Eu percebi que muita gente se sentiu bem incomodada, sabe, do fato de eu ser carnívoro e estar comendo carboidratos adoidados durante essa semana. Digo: "Gente, eu É. não estou aqui, criando uma Não estou religião, levantando bandeira, né? eu estou só compartilhando dados com vocês e eventualmente vai ajudar as pessoas a tomar uma decisão ou outra. Eu não ganho dinheiro vendendo". Porque são as tribos, né, cara? São as tribos. Se o cara é vegano, tem que ser carnívoro para contrabalancear e, cara, tem que ser estrito para quanto mais forte eu for, mais eu vou conseguir contrapor aquele outro. É uma bobagem isso, cara. Enfim, eu entendo É. 100% do que você está falando. Perfeito. Ed, vamos conversar um pouquinho sobre medicina 3.0. Eu sei que nós estamos meio curto no tempo, talvez a gente vai ter mais oportunidade de fazer outras lives no futuro, mas conversa para nós, ou passa as dicas aí do que é a medicina 3.0 e quais são os principais fatores hoje que influenciam não só na longevidade, quantos anos a gente vai viver até a nossa morte, mas também na qualidade da nossa vida até chegar esse momento final aí. O que se deve fazer para ter uma vida de qualidade até lá? Tá, cara, eu não sei se eu já usei o termo medicina 3.0, então não sei se foi de uma conversa nossa, mas quem usa muito isso é um médico que eu gosto muito, mas tenho ressalvas com algumas abordagens, que é o Peter Attia. E no livro dele, How to Live, ele fala da medicina 3.0. Ele é um cara que, ele fala isso no livro, tá? Ele só não chegaria no extremo de colocar estatina na água. Mas o medo dele de colesterol é tão grande que tudo, tirando colocar estatina na água, tá valendo. Ou seja, para mim, não faz o menor sentido, do ponto de vista científico, inclusive, é uma linha que é longa, a extensa, ela é infinita, tá? Mas tirando isso, ele é um cara que eu gosto muito de uma série de conceitos, ele tem abordagens super interessantes. Então, lá, a gente nunca falou disso aqui, tá? Então, não sei se você leu o livro, eu não sei onde você viu Medicina 3.0, mas como eu, por acaso, li, eu posso dizer o que ele atribui com relação à Medicina 2 ou 3.0 ou 1.0, enfim. Então, ele separa a medicina em três momentos, né? A 1.0 é a medicina praticamente até 150 anos atrás, que era uma medicina muito inócua, onde para tudo se fazia sangria, né? Você ia resolver qualquer coisa, você piorava muito mais que resolvia e tudo mais. 2.0 é uma medicina, a nossa medicina atual. O que é a medicina atual? Cara, você tem uma medicina diagnóstica super tecnológica, você tem exames, procedimentos, a própria alopatia, de certa forma, super evoluído. Só que é uma medicina que não sabe trabalhar a prevenção. É uma medicina que não previne, é uma medicina que remedia. Então, ela é muito boa em remediar. E quando você remedia, acontece uma coisa que aí entrando na longevidade, a gente termina a vida, termina, não, mentira, a gente passa pela última ou as últimas 2 décadas da nossa vida, que é muito tempo, num declínio. E a gente sente esse declínio. Esse declínio, na verdade, ele é super sofrido. Sofrido para quem está sentindo e sofrido para quem está em volta. Porque no final, você está ou por problemas cognitivos ou por problemas físicos, com alguma limitação severa, dependendo de um familiar para cuidar de você ou de um enfermeiro, se tiver condições, tomando remédio, uma série de restrições de todas as formas. Eu vivi isso na minha casa com um dos meus avós. O outro avô foi exatamente o contrário. E todo mundo viveu isso de alguma forma, mais próximo ou menos próximo, mas todo mundo tem acesso a isso. E a gente prefere não olhar, porque lidar com a finitude, lidar com a morte, lidar com a doença, que é inevitável no final, é muito difícil. Só que ela não é inevitável, né? Ela é o que eu falo. Envelhecer dessa forma é muito comum, mas não é o normal. Então, plugando isso com a questão da medicina 2.0, a gente vai caindo, vai caindo, vai caindo. Muitas vezes sem detectar alguma coisa específica. Vai caindo porque não tem músculo, porque não tem energia, porque não sei o quê, porque não faz exercício, porque tem problemas metabólicos que não foram prevenidos, porque a medicina atual não previne. Vide o quanto que qualquer médico tem de
conhecimento de metabolismo, de doenças, de nutrição. Não tem, não é doenças metabólicas, né? Então, obesidade, triglicérides alto, gordura no fígado, resistência à insulina. Então, o cara passa por isso, mas ele não sabe como prevenir, né? Então, ele sabe o que fazer depois que está instalado. Aliás, muitas vezes nem isso. Muitas vezes nem isso. Fazer um parênteses. Gordura no fígado. Meu cunhado acabou de se formar em medicina. Ele fala, o médico, eu lembro do dia que ele teve essa aula. Para gordura no fígado, diretriz, reduz gordura. É uma das maiores excrescências do mundo. Porque quem dá gordura no fígado é açúcar, sobretudo frutose. Se você reduz gordura e mantém a quantidade de calorias, você vai aumentar o outro cara, que é carboidrato. Então, é uma coisa absurda. Quando você fazer o inverso, você poderia, mas aí você precisa ter conhecimento da nutrição. Você reduz carboidrato, reduz frutose, esse cara vai embora em poucos meses. É uma loucura. Então, a medicina 2.0, ela, quando o problema está instalado, ela atua, e aí o que ela faz? Ela prolonga a vida desse cara, mas num patamar merda, continua caindo. Mas ela prolonga justamente o momento de vida que o cara está mais ferrado, em vez de prolongar aqui atrás. E isso aqui é a medicina 3.0. Ela não é fácil, é um termo que não quer dizer, vamos sair daqui e vir para cá. Não, peraí, aqui é uma coisa embrionária, tá? Então é uma coisa que a gente espera ter. E um comentário curioso, cara, isso aqui ele entra a medicina 3.0, contraintuitivamente, ela entra um pouco, inclusive, em rota de colisão com os estudos clínicos randomizados. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o estudo clínico randomizado, ele tem um teto muito baixo para o tipo de estudo que você consegue fazer. Vou dar um exemplo. Gabriel, Coca-Cola causa câncer? Você vai ter todo tipo de resposta. Você vai ter, inclusive hoje virou moda prescrever Coca-Cola zero porque não engorda, porque não tem caloria, né? De novo, na nutrição baseada em caloria. Mas o ponto é o seguinte, embora eu abomine refrigerante, principalmente a Coca-Cola, química, eu não posso afirmar que ela causa câncer. Como que eu poderia afirmar? Única forma, trancafiando uma quantidade gigante de gente numa sala, por 30 anos, garantindo que esses caras vão tomar 1 litro de Coca-Cola por dia, 2, 5, sei lá, não importa. No outro grupo, trancafiando os caras numa sala por 30 anos, garantindo que esses caras nunca vão encostar numa Coca-Cola. E aí eu vou ver, sendo essa a única variável de diferença, aí eu vou poder falar, puta, aqui os desfechos foram esses, aqui os desfechos foram esses. Então, Coca-Cola causou A, B e C. Isso nunca vai ser feito. Preferencialmente gêmeos unitelinos, né? Mas um estudo que a randomização, quando você tem um grupo grande, ela faz com que o equilíbrio aconteça pela própria randomização. Ele é 100% não, mas você tem um equilíbrio, né? Você, como engenheiro, quer ir no extremo do extremo do extremo, mas vamos falar vida real, tanto que os estudos clínicos são randomizados, se você tem uma quantidade grande de pessoas, você meio que equipara um grupo com outro. Muito bem. Isso nunca vai ser feito. Não vai ser feito com a Coca-Cola e não vai ser feito com praticamente nenhum químico que a gente conheça. Corante caramelo 4, que está um dos ingredientes, por acaso está na Coca-Cola, eu lembro aqui, mas sei lá, corante vermelho 3, o que você quiser. Benzoato de sódio, pensa no que você quiser. Tem ali um menu de químicos que são usados diariamente na indústria, em tudo que você come de ultraprocessado e tal. E não só. Como que a gente vai ter certeza do tamanho do malefício desses caras? A gente não tem. E principalmente quando você interage esses caras com outros. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou tirando o valor da medicina baseada em evidência, muito pelo contrário. Só que a medicina 2.0, ela é uma medicina, pelo menos em teoria, e deveria ser baseada em evidências. A medicina 3.0 seria uma medicina influenciada por evidências, né? Então, ela não pode ter a evidência como o ponto final. Porque se tem, a gente já sabe o desfecho. Se não tem, então o que? Para estar liberado? E eu conheço grandes adeptos da medicina baseada em evidência que tomam Coca-Cola loucamente. Por quê? Porque nunca foi feito um exame que demonstre o malefício dela. Então, as grandes diferenças estruturais da 2.0 para 3.0 uma é preventiva, a outra é remediativa, uma é
pautada, baseada em evidências, a outra é influenciada por evidências. E aí entram aspectos individuais, né, históricos, sensibilidades, etc., para poder fazer o cruzamento do que existe de evidência, do que existe de bom senso e conhecimento orgânico de um pouco mais etéreo, né, menos denso, menos tangível, e a realidade individual desse cara, para poder falar, cara, isso aqui para ele faz sentido ou não faz sentido. Mas é uma coisa que a gente está super engatinhando aí. E, de novo, não é um termo que eu uso, foi uma coincidência absoluta você ter me perguntado e eu enfim, saber de onde veio isso. Não, interessante. Eu te perguntei porque, obviamente, eu imaginei que tu já tinha lido alguns trabalhos do Peter. Eu sigo o Peter também, eu concordo com alguns aspectos que ele também vende, principalmente nessa parte de prevenção, né? De tomar atitude antes do problema aparecer. Eu acho esse mindset super importante. Não concordo com todas as coisas também que ele fala. Na verdade, eu comecei a fazer jejum por influência do Peter muitos anos atrás, li os livros dele, sigo o podcast dele, enfim. É um profissional que eu respeito bastante, mas também tenho meus pontos de interrogação em certos aspectos. Eu acho que é isso, né? A gente tem que se questionar e ver o que melhor funciona para a gente. Ed, eu estou vendo que o nosso tempo está se esgotando, te agradeço de coração de novo por esse bate-papo bem descontraído, por todos os teus insights aí, eu acho que adicionou bastante aí no pessoal, principalmente essa parte de senso crítico, de auto-questionamento, né, e sempre se policiar para não ter para não seguir nenhum dogma aí, para não seguir nenhuma religião, para não seguir todas as regras que nos são impostas e apresentadas, né, para ter esse senso crítico aí de questionamento, e decidir, na verdade, baseado no que a gente observa de benefícios para a gente. A gente vai voltar a se falar, se Deus quiser, se o tempo nos permitir também, no futuro próximo tem muitos assuntos aqui no roteiro que ficaram de fora, mas sou muito curioso por todo esse conhecimento que tu tem, não só na parte de nutrição, mas também nessa tua parte empresarial. Talvez fizemos outra live para conversar um pouco sobre as tuas empresas, sobre teus produtos, para o pessoal também entender melhor quais são os benefícios, né, que eles teriam ao adquirir os produtos e por que realmente eles funcionam, né? Então, talvez um tópico aí para a gente conversar mais adiante, mas te agradeço de antemão, obrigado, Ed, pelo teu tempo, eu sei o quão ocupado que você é aí, mas a gente fica em contato e talvez num futuro próximo bate um papo novamente. Perfeito, Gabriel, obrigado. E deixando aqui os meus contatos para quem quiser, na verdade, as minhas redes sociais são @edcalfá. E lá na minha bio tem inscrição para o meu curso ou para a minha mentoria, se você quiser que eu realmente te pegue pela mão e te leve por esse caminho rumo a melhor longevidade possível, é o que eu falo, né? Para mim, o mais importante é envelhecer, eu não me preocupo em viver 100 anos, mas eu quero viver 80, 90, 100, 110, não importa quanto, mas eu quero viver com o máximo de qualidade de vida, né? Eu quero esticar esse momento da minha vida aqui em cima ao máximo e cair de repente no final. Eu não quero ficar me arrastando no fim da vida. E isso é algo que eu levo muito, muito, muito a sério. Existem algumas premissas para isso, uma metodologia para isso. Então, quem tiver interesse, na minha bio tem os links. Gabriel, obrigado, foi um prazer. A gente faz uma outra em breve aí. Valeu, Ed. Fica com Deus aí, muita saúde, a gente volta a conversar. Obrigado aí pelo teu tempo de novo. Abraço, Bom dia valeu. para vocês, abração.